Marques. Eu mesma, tô por aqui com você, 15 horas e 39 minutos desta tarde de quinta-feira, linda demais, a temperatura na casa dos 17 graus e o sol radiante nos convidando, né? Um convite irresistível para ser feliz. Que dia lindo para ser feliz, já disse o poeta. E eu tô feliz da vida porque quando a gente recebe visitas especiais, a gente fica ainda mais feliz, né? Recebemos essa grande liderança, a exemplo e cumprindo o que eu trouxe para você aqui no início da tarde, né? A gente prometeu que hoje teria o nosso momento entrevista bem especial falando sobre saúde, gente, o atendimento em saúde, algo de extrema relevância. E quem está com a gente é essa queridona, diretora-geral do Vida e Saúde, Vanderly de Barros. Boa tarde, bem-vinda à nossa emissora Rádio Fema. Que prazer o nosso poder te receber novamente aqui, Vanderly. Primeiro, uma alegria enorme estar aqui, né, Eli? Que a gente, todos nós que temos um carinho muito grande pela Fema e pelo trabalho de todo o time, então agradecer por essa oportunidade de estar aqui hoje e também pela oportunidade de trazer uma pessoa tão especial que está chegando na nossa querida terra de Santa Rosa, mas especialmente no Hospital Vida e Saúde, que é a Andrese. A Andrese está chegando aqui. Ela vem numa caminhada a partir da saída da Jéssica, né? A Jéssica escolheu uma nova caminhada e eu falo toda vez que a comunicação é algo extraordinário. Nós temos um carinho, um respeito, uma admiração pela comunicação e o Hospital Vida e Saúde, ele inaugurou esse setor dentro do hospital e a partir desse momento se criou muitas coisas, né? De estratégias como algo fundamental para que a gente pudesse continuar fazendo um bom trabalho. Então, nós começamos a área da comunicação com a Lisandra Steffen, né? Na sequência a Jéssica, e olha só, se passaram 6 anos. 6 anos da presença da Jéssica no Hospital Vida e Saúde e agora nós temos então a felicidade de trazer a Andrese a Santa Rosa e eu até gosto de contar porque isso é muito legal. Ela já veio de mala e cuia para Santa Rosa. Uau, que bacana! Andrese Moraes, bem-vinda à Rádio Fema. Que prazer poder te receber aqui juntamente com o Vanderly, te apresentar à comunidade através da Rádio Fema, minha querida. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pela recepção. Eu estou muito feliz, na verdade, com o desafio. Desafio de, primeiro, né, dar sequência ao trabalho da Jéssica. São 6 anos, né? 6 anos, um belíssimo trabalho. É uma caminhada significativa, né? Exato. E de também iniciar esse novo ciclo do hospital. Um ciclo de transformação, de inovação, de novas ações. Então, muito feliz de estar aqui, de conhecer, ainda não conheço toda a cidade, ainda estou perdida por aqui, mas vai dar tudo certo. Vai se achar, com certeza. Vai se encontrar. O passeio, como é que tem sido aí nos veículos de comunicação? Como é que tá a agenda? Eles estão sendo muito receptivos, né? Eles têm um carinho muito grande pelo hospital, isso eu já percebi. Então, agora é dar sequência, ajudá-los, né, a divulgar essas ações do hospital, a fortalecer ainda mais essa relação com a comunidade e com os próprios veículos, né? Sim, da tua caminhada profissional, conta um pouco pra gente, assim. Bom, natural, eu sou de São Luís Gonzaga, da região, de pertinho. Sim. Conheci a Santa Rosa por ter esse vínculo com a Unijuí, trabalhava na Unijuí recentemente. E por dar suporte ao campus daqui. Então, conheci um pouquinho, né, da cidade. Estava trabalhando em Ijuí, tanto na universidade quanto no Instituto de Oncologia. Então, de São Luís, eu estive em outros veículos, assessorias de comunicação do Poder Legislativo, Câmara Municipal de Horizontina, jornais de Juiz, Jornal da Manhã, Jornal Repórter. Trabalhei em agências de comunicação da região também, de 3 de Maio, de Juí, na Senex Santo Ângelo, que é também na área da educação. Sim. E durante a minha trajetória, na verdade, 2 áreas que eu gosto muito de trabalhar são a educação e saúde. E eu consegui trabalhar... Combinação perfeita, né? Consegui trabalhar bastante. Educação e saúde, uma complementa a outra, né? Exato. Mas o desafio agora é conhecer esse mundo da saúde hospitalar, que é muito diferente. Eu falo que quem vem para a saúde ama a saúde. Eu falo sempre isso, porque o hospital, ele é um espaço que ele funciona, ele não tem parada.
né? Então, desde 1935 até hoje, o hospital não teve um dia com a porta fechada, né? Então, a gente mantém a porta aberta durante todo o dia. É sábado, domingo, finais de semana, feriados. E a vida, ela continua acontecendo, ainda que a cidade esteja descansando, o hospital continua, né? Não para. E como o hospital não para, todas as situações que acontecem, as atividades precisam ser comunicadas e compartilhadas com a comunidade. Então, esse desafio de a gente comunicar para com a comunidade, compartilhar o que está acontecendo, contar do hospital. E também na parte interna, porque nós estamos trabalhando também com um grande desafio nesse novo ciclo. Por que um novo ciclo do Hospital Vida e Saúde? Porque nós estamos trabalhando o planejamento estratégico do Hospital Vida e Saúde com ações já planejadas para até 2030. E nessas ações, o nosso planejamento, nós temos organizado de forma a executar ações que estão direcionadas à sustentabilidade do hospital, à comunicação, que entra como algo estratégico para que a gente possa contar para a comunidade também o que o hospital faz e o que ele pode colocar à disposição da comunidade. E olhando para a sustentabilidade do hospital, nós estamos trabalhando com 2 eixos estratégicos para a ampliação de recursos para sustentar essa instituição, que ela é uma instituição fundamental na vida da comunidade. Então, nós estamos trabalhando também para mostrar para a comunidade, e aí entram ações estratégicas. Todas as áreas da comunicação, elas são fundamentais, mas essa entrada das mídias digitais, ela faz parte também desse eixo estratégico, para que a gente possa mostrar para a comunidade que o Hospital Vida e Saúde, ele atende de forma extraordinária o Sistema Único de Saúde, mas ele também oferece serviços privados de convênios privados, né? Os planos de saúde, que são fundamentais para que a gente possa ter uma receita extraordinária, e nós vamos entregar, estamos entregando um serviço de excelência para a comunidade, para que essas pessoas possam escolher a região, a comunidade do estado, todos possam escolher estar sendo atendidos aqui no Hospital Vida e Saúde. E essas ações, elas precisam ser compartilhadas com a comunidade. Então, nós vamos trabalhar muito nesse eixo da sustentabilidade, mostrar os serviços, compartilhar com a comunidade, né? Levar essa área do negócio também sendo mostrado, porque a área comercial é uma área que entra de forma estratégica para gerar essa sustentabilidade do hospital. Sim. Então, nós caminhamos com esse olhar, e a chegada da Andrize, ela converge para esse momento, né? Ela tem uma experiência grande nessa área, é especializada também nesta área, e tem uma vivência de comunicação que ela é fundamental, porque ela converge a parte do ensino, mas ela conhece também a parte da área técnica da saúde. Sim. Essa experiência que ela tem na Oncoclínicas também ajuda, porque conhece o mercado, entende como é que funciona o processo de comunicação. Isso tudo junto também com o caminho das residências. O hospital caminha, e nós estamos aí prestes, né, nos preparando para um grande momento que o hospital, com certeza, vai ter, então, essa primeira fase do hospital, um hospital direcionado para o hospital ensino. Né? E aí entram as residências, a formação em saúde, o desenvolvimento e a chegada de outras áreas profissionais. Então, todo esse movimento caminhando para o ensino e pesquisa, na área de saúde. Então, a gente tem um grande desafio pela frente, e a gente está muito feliz por estar vivendo esse momento. Eu falo que a gente conta hoje com um Hospital Vida e Saúde que a gente não fala mais de uma unidade. Sim. Nós estamos falando de 3 unidades. 3 unidades. Nós estamos falando de uma área que trabalha, então, hoje nós somos referência e estamos nos preparando para entrar em operação com todos os serviços de alta complexidade em cardiologia. Está tudo pronto tecnicamente, né? Estamos aguardando a publicação do Ministério para a gente poder começar. Então, todos esses movimentos acontecendo, que fazem parte do desenvolvimento estratégico do hospital, estão conectados também com essa nova matriz do planejamento do hospital e com a chegada da Andrize. E para além disso, que eu gosto muito de falar dessas questões, né? Que eu sou uma apaixonada pela área da comunicação, falo isso com muita alegria.
nós precisamos também trabalhar a comunicação interna dentro do hospital. E aí entra todo esse olhar da comunicação junto com as demais equipes. Então esse desafio novo, ele traz muita alegria pra gente. E eu estou feliz com a chegada da Andressa e tenho dito assim que esse momento para ela é desafiante, mas eu tenho certeza que é uma paixão que quem trabalha nessa área se entrega. Então é muito legal. E eu falo, vou deixar, com certeza, Andressa, isso já pode, na sequência, né? A gente sempre muito bem informados aqui. O trabalho da Jéssica, trabalho de excelência, de excelência, sempre uma pessoa sempre muito acessível, né? Com quem a gente conversa entre nós, colegas da comunicação. A Jéssica é uma pessoa extraordinária, minha querida, desejando para você tudo de bom aí na sua nova jornada. E a gente falava sobre os canais de comunicação e essa comunicação voltada internamente, né? Desafios, né? Que eu tenho certeza que toda essa tua caminhada, né? Você ter transitado por tantos veículos e por tantas instituições te dá uma bagagem para, com certeza, desenvolver essa tua missão com maestria, não é isso, Andressa? Sim, é um trabalho bem amplo, na verdade, né? Porque o hospital, ele possui diferentes serviços que, por vezes, não são conhecidos pela comunidade interna, né? Imagine pela comunidade externa. Por vezes, a população acaba procurando esses serviços em outra cidade, achando que aqui não tem. Então, esse é um desafio, né? Desafio. De comunicar, de mostrar para as pessoas que não. O Hospital Vida e Saúde tem esse serviço e o presta com excelência. Então, esse é um desafio. E como a Vanderly falou, né? São mais de 2.000 funcionários. Mais de 2.000 funcionários, médicos e funcionários. É uma cidade. É uma cidade. Tem municípios aqui na nossa região que não tem essa população, né? Exatamente. Então, trabalhar com todo esse público, trabalhando a humanização, a qualificação, também vou auxiliar nessa parte. Então, é um super desafio, eu tô bem motivada, bem nervosa, né? Com certeza, eu também estaria. Eu acho que qualquer profissional estaria, né? E trabalhar ao lado dessa pessoa fantástica que é a Vanderly, acredito que seja um dos grandes suportes que você vai ter, né? E ela sabe disso, quanto que ela é acolhedora, competente no que faz, né? E, sem dúvida alguma, vai te dar todo esse suporte que tu precisa junto com toda essa estrutura. Vanderly, conta pra gente um pouco das perspectivas para 2026, nos detalhes dentro dessa gama, né, de áreas que você citou. A gente sabe a questão da alta complexidade, né, que é um sonho que está aí prestes a se realizar, né? Conta um pouquinho pra gente mais o que a população pode aguardar. A população pode contar que a gente está, eu falo que feliz por ter concluído todo esse trabalho até aqui e também preparando muitas, né, ações que têm a ver com entrega de serviços. Então, nós estamos também montando o equipamento PET-CT, que é um equipamento diferenciado para o tratamento do câncer. E esse equipamento, então, ele veio para o Hospital Vida e Saúde, adquiriu esse equipamento por meio de recursos do Pronon. É um equipamento que já está com a parte mecânica montada, concluída, e nesta semana nós começamos então toda a parte de montagem da parte elétrica, né, e a parte dos testes, e na sequência nós vamos receber o Conselho Nacional de Energia Nuclear, que vem fazer a parte dos testes, né, e verificar na visita técnica para permitir que a gente comece a operacionalizar esse equipamento. Então, nós vamos ser o primeiro hospital do interior do Rio Grande do Sul a colocar em operação o PET-CT. Que hoje a referência mais próxima é Porto Alegre. Porto Alegre. Né, é Porto Alegre. Então, a gente tem todo esse olhar e também trabalhando neste cenário, com esse equipamento para atender aos pacientes do Sistema Único de Saúde, pacientes de convênios e privados, porque isso vai qualificar o tratamento do câncer. Então, a gente está trabalhando de forma intensa nessa obra. Nós também estamos concluindo a parte das melhorias na unidade da UPA. Então, o pessoal já viu que teve várias obras, teve mudanças que estão acontecendo. A gente está prestes também a colocar dentro de toda essa estrutura de operação em processo de compras um equipamento que vai ser o grande diferencial na assistência de alta complexidade e também na chegada de novas tecnologias, que é um equipamento para a cirurgia robótica. Nós teremos em Santa Rosa cirurgia robótica. Então,
todo esse movimento qualifica o hospital, junto com a chegada de muitos profissionais que vêm se agregar já ao quadro de profissionais que o hospital tem e que vai permitir grandes avanços para a gente poder atender a população. Então, junto a isso também temos melhorias na unidade Dom Bosco, que a gente está trabalhando, melhorias na unidade São José, em Giruá, e todo esse trabalho tem uma ação estratégica que está vinculada especialmente a gente atender toda a necessidade de saúde dentro da nossa capacidade nesta região, para evitar de que os nossos pacientes precisem ser direcionados para outros centros de saúde. Claro que aquilo que ainda há grandes queimados, situações muito complexas do ponto de vista de dificuldade de genética e tal, são centros únicos praticamente no estado. Então isso a gente não tem aqui e não terá. Mas as outras necessidades em saúde, a gente está com elas sendo concluídas. E também eu gosto de lembrar as pessoas que a parte do ensino, que é o nosso grande diferencial, tem nos trazido muitas alegrias. Então, assim, o olhar das residências dentro do hospital, estamos preparando novas residências. A gente vai ter notícia ainda nesse ano, talvez, de novas vagas ainda para serem feitas nas provas da residência da medicina. Então, a gente tem muita coisa boa acontecendo no hospital. E isso nos enche de alegria, porque todos nós que trabalhamos na área da saúde sabemos que um hospital ele é fundamental para uma comunidade. Sim. E o desenvolvimento também na área das pessoas, para nós é um grande diferencial. Então, esse caminho que nós estamos traçando na área do desenvolvimento de pessoas converge para o desenvolvimento de temas da humanização, do acolhimento. Nós estamos trabalhando muito dentro do hospital a questão da NR1. Sim. Porque esse é um desafio que todos nós estamos vivendo, as instituições, né? As instituições, mas a humanidade está vivendo o desafio da saúde mental, né? Então a gente não é diferente, porque a saúde mental ela está conectada com todos nós nesse tempo onde a gente tem uma aceleração a respeito de tudo que está acontecendo, a chegada de tecnologias, a chegada da inteligência artificial. É tudo muito novo, né? E como tudo é muito novo, nos gera algumas inseguranças, nos gera, em alguns momentos, ansiedade. Sim. E em alguns momentos também nos gera decepções. Então eu sempre falo assim que a gente vive sempre numa expectativa, dependendo do grau de expectativa que a gente coloca sobre algo que a gente não conhece, também a gente aumenta o nosso nível de decepção. Exatamente. E quando a gente tem uma decepção, a gente gera uma frustração. E essa frustração, ela precisa ser trabalhada para que a gente possa ter, a partir disso, então, um crescimento, um processo de melhoria. E isso converge para uma instituição do tamanho da nossa, que a gente tenha um olhar sobre a melhoria contínua, o desenvolvimento das pessoas. Porque você veja, o hospital não para. Então, se o hospital não para, nós não temos um diretor de uma empresa, um gerente, um coordenador de área nos 365 dias do ano. Vai ter um momento que 24 horas por dia. Não pode. Todos nós sabemos da nossa rotina e todos nós entendemos que aquilo que a gente faz é importante, mas ele continua sendo importante para quem está chegando também, né? E essa transição do cuidado, que eu falo a transição do cuidado, imagina, a transição do cuidado é um desafio para nós todos, porque as pessoas que estão lá, elas continuam sendo assistidas, atendidas, e os turnos vão acontecendo e as pessoas vão, né, chegando e saindo. Então são as chegadas e as saídas, e tudo isso precisa ter um olhar de continuidade. E aí entra o desafio da comunicação efetiva, entra o desafio do acolhimento das situações, porque às vezes a vida de um hospital ela é de fato o acontecer o tempo todo. Então, às vezes, eu gosto de olhar as experiências, né? Eu gosto de ver como a vida acontece. Então, às vezes, tu tem uma turma que está saindo e tem uma turma chegando, conversando, faceira e tal. Dali a pouco ela se dá conta, não, eu estou no corredor do hospital. Isso. Tu entendeu? Então, a gente precisa cuidar até de uma brincadeira, de uma gargalhada,
Sim. Que se eu tivesse num outro ambiente, eu poderia fazer sem nenhum problema. Mas num ambiente... Mas naquele ambiente você tem que... Sensível, né? Um ambiente sensível, você tem que conter algumas emoções. E aí, no treinamento da humanização, que é uma curiosidade, que eu gosto também de relatar, porque as pessoas que estão ouvindo, elas com certeza vão imaginar. Às vezes, tu é com um paciente que não pode comer, tá? E às vezes tu tá com 2, 3 pessoas conversando, que estão por ali, e alguém conta, olha, final de semana a gente fez uma galinhada. Tem que ver que delícia que ficou aquela galinhada. Uau. Parece um assunto tão simples, tão sem sentido para quem está falando, mas ele é não agradável para quem está ouvindo. Porque a pessoa, ela tá num momento de sensibilidade e talvez com uma vontade de comer alguma coisa e ela já tá privada daquilo. Então, a gente precisa ter cuidado com todas as palavras. E o desenvolvimento, a humanização, o acolhimento e o zelo passam por isso. Sem então, dúvida. Treinar com a equipe, conversar sobre esses assuntos, porque é a vida cotidiana, né? O hospital, ele tem aquilo que acontece e que a gente precisa ter a sensibilidade, o acolhimento, o cuidado com as pessoas, mas o cuidado também com o profissional. Porque a pessoa que está fazendo um turno de 12 horas, ou de 6 horas, ou de 4 horas, aquela pessoa, ela está trabalhando e vivendo. Você fala assim, a gente não trabalha e vive depois. Vive depois. A vida está acontecendo. Ela está acontecendo. Então, a gente está vivendo, trabalhando. Então, são questões muito interessantes, assim, da gente colocar e que a gente vai estar trabalhando junto. Sem dúvida. Eu quero ainda saber de ti, embora a gente já esteja aqui, ó, entrando no outro bloco, 16 horas pontualmente nessa tarde, eu tendo o prazer e a grata satisfação de poder receber essas líderes aqui em saúde, Vanderly de Barros, a nova assessora de comunicação do Complexo Hospitalar Vida e Saúde, né, que está aqui com a gente, a Andrise Moraes. Moraes, é isso, né? Moraes, acertou. Com certeza. De primeira, agora já. Mas eu quero saber sobre as terapias integrativas, a saúde integrativa, porque eu sei que tu é uma líder que tem prezado por isso, que tem incorporado nos ambientes, né, e nos tratamentos do Vida e Saúde esse olhar para as terapias integrativas, Vanderly. Primeiro que eu sou adepta das práticas integrativas e eu acredito muito nesse olhar da integralidade do cuidado, né? E a gente tem um foco das práticas integrativas, especialmente para o olhar das pessoas nesse contexto. Então, a gente tem desenvolvido muitas ações dentro do hospital. Continua sendo alta estratégia do hospital as práticas integrativas. A gente tem avançado a cada período com os voluntários dentro do hospital, mas também com as pessoas que estão nas suas rotinas. Então, para se ter uma ideia, nessa semana que passou, um dos setores do hospital, que a gente teve uma mudança no setor, eu estava no corredor e as meninas me falaram assim, a gente foi lá na Zula, que é a coordenadora do voluntariado, pedir para ela que a gente também quer aromoterapia na nossa sala. Aí eu achei aquilo tão lindo, né? Porque hoje a aromaterapia faz parte de uma prática de bem-estar que ela é fundamental. E eu tenho um carinho pelas práticas integrativas e eu acredito muito que o bem-estar que a gente precisa ter, ele conecta a nossa qualidade de vida em todos os ambientes. Eu sou adepta da meditação, né? Eu faço meditação há mais de 12 anos, todos os dias, às 5:30 da manhã. É meu horário de fazer meditação. Eu acordo na madrugada, eu faço minha meditação, isso me faz um bem. Mas é tão bom fazer a meditação que às vezes as pessoas não fazem ideia. Mas, Vanderly, e muitas pessoas me perguntam, Vanderly, é muito difícil meditar, eu não sei meditar. Eu falei, a gente não tem uma receita. Tá? A gente tem o ato de todos os dias fazer e tentar de novo. Mas depois que tu começou a fazer, é fácil de fazer? Eu falei, não, todo dia é uma escolha. Tudo que a gente faz é todo dia uma escolha. Então, as práticas a gente tem trabalhado muito e nós também estamos trabalhando num grupo dentro do hospital que a gente já estabeleceu e está na nossa prioridade, que é o grupo da gestão da felicidade. O grupo da gestão da felicidade é um grupo que a gente estruturou levando em conta o bem-estar físico, o bem-estar intelectual, o bem-estar emocional, o bem-estar intelectual, que eu já falei, relacional
espiritual. Espiritual. São os 5, tá? Olhando nessa compreensão, as práticas integrativas, elas estão associadas a esse processo para que a gente consiga, então, desenvolver ações que façam com que a gente consiga entender que o ser humano, se ele conseguir cuidar desses campos, ele com certeza vai ter uma vida plena, né? Não é que ele não vai ter problema. Você fala assim, que todos nós não podemos trabalhar na ideia da felicidade tóxica. Nós devemos entender que todos nós temos sentimentos. E nós vamos ter um dia triste, nós vamos ter um dia ruim, nós vamos ter um dia que nós vamos chorar, nós vamos ter um dia que a gente vai se sentir muito ruim, mas a gente tem que entender que isso não é nós, é o sentimento que está com a gente. Não pode nos definir. Não pode nos definir. Então, como isso não nos define, como a gente faz para poder melhorar aquilo que está acontecendo, para tratar esse sentimento, para acolher esse sentimento, mas para perceber que se a gente está bem, mesmo esse momento, ele vai passar. Tá? Então, a felicidade, ela não está em você não ficar triste. A felicidade está em tu perceber que você tem uma vida, que você tem uma gratidão enorme por estar nessa oportunidade de estar vivendo e que se tiver um perrengue, segura a onda que logo o sol vem. Que maravilha, que lindo. Olha só, o nosso ouvinte Paulo, é isso, nosso querido Paulo César, lá de Santo Cristo, essa terra abençoada, tá dizendo: boa tarde, gente querida, quanta alegria em poder ouvir o que está sendo tratado agora. Abraços carinhosos a vocês. Ai, muito obrigada, muito obrigada. Eu tenho certeza que, assim como o Paulo, tantos outros ouvintes aí, a gente recebe esse retorno da nossa comunidade, né? Ouvinte internauta da nossa emissora, estão também aí ouvindo e se alimentando dessa fala tão importante, Vanderlei, que tu traz pra gente, essas informações que são tão relevantes para a comunidade, e eu fico muito grata de poder recebê-las aqui. Digo a você, os microfones sempre à disposição e o nosso contato aqui direto, nosso e-mail para receber, como a gente vem recebendo esse material, tá? E fica à vontade sempre, Andrisa, bem-vinda a casa, vou dizer também bem-vinda, né? A Casa Santa Rosa, ao hospital, enfim, a nossa comunidade FEMA também, tá? Minha querida, começo contigo para você acrescentar algo aí que seja, né, que venha ao teu coração compartilhar e dizer um até breve. Só tenho a agradecer e dizer que estarei à disposição, quero ser parceira de vocês e auxiliar, né, nessa construção, divulgando as ações do hospital e fortalecendo ainda mais essa parceria com a comunidade. Maravilha, muito obrigada, até uma próxima. Vanderlei, minha querida, deixo pra ti, né, finalizar, dizer um até breve, já é a data que tu vai retornar aqui. Ah, verdade, pode anotar, né? Temos que anotar. Eu quero primeiro dizer-lhe assim que é uma felicidade enorme para todos nós que amamos o nosso hospital, que amamos a nossa comunidade, ter a oportunidade de receber pessoas e desejar a Andrese nessa jornada que faça muito sentido tudo que ela viver, né? Eu falo que para nós todos a gente precisa ficar fazendo aquilo que o nosso coração permite fazer, né? Quando o nosso coração toca e ele faz sentido, cada batida faz com que a gente tenha uma engrenagem de seguir, né? E que quando a gente tem uma preocupação, que a gente lembre que a fé inabalável nos dá coragem para seguir todos os dias. Mesmo que a gente não conheça todas as questões, a gente sempre vai encontrar alguém que está com a gente, né? E que a gente possa ter nessa comunidade acolhedora maravilhosa que nós temos aqui em Santa Rosa também, essa sempre grande parceria de continuar cuidando da vida das pessoas, porque nós cuidamos do ponto de vista hospitalar, mas cuidamos também daquilo que a gente comunica. Então, Eli, muito obrigada por vocês nos abrirem todas as portas aqui, a nossa querida FEMA, todo o time da FEMA que é super parceiro nosso e que a gente possa ter a alegria de viver em comunidade. Muito obrigada. A gente que agradece, recebo, acolho com muito carinho toda a tua fala, como sempre, né? Uma inspiração pra gente, Vanderlei de Barros. Até uma próxima. Vou tocar em tua homenagem, já ouvindo ali o que tu estava falando, pra gente encerrar o Rapa, Anjos para quem tem fé
porque a fé na vitória tem que ser inabalável. Inabalável. E é sobre isso essa Ai, canção. que linda. Ai, obrigada, Eli, obrigada. Até uma próxima. Vamos dar um tchauzinho pra quem tá com a gente aqui, ó. Tchau pra você aí a qualquer tempo nas redes sociais, ao vivo também pelo Facebook. Um coração aqui, ó. Beijo no teu coração. Até uma próxima. Vem pra cá porque ainda tem Melhor da Tarde até às 17 horas. O próximo comunicador é Rafa de Oliveira com música e alegria. Até lá, a gente vai trazer ainda muita coisa boa pra você. Fica por aqui. Melhor da Tarde.